E mais uma vez aqui na Farmagalb, hoje com o nosso parceiro, depois de grande insistência, Wesley. Wesley, muito obrigado. Wesley, esposo da doutora Silvia. Doutora Silvia, mais uma vez também muito obrigado por você estar aqui com a gente aí, Eu que nos agradeço. prestigiando, né? E o principal, como o intuito da Farmagalb é levar o conhecimento e conhecimento de qualidade, esclarecimento para nossos clientes, para os pacientes, né? E para a população de uma maneira de geral. Eu acho que isso é uma dívida que a gente, profissionais da área da saúde, tem com todo mundo. Wesley, tudo bem com você? Graças a Deus, eu que agradeço pelo convite. Tenho certeza que vai ser um bate-papo bem legal e a gente vai sanar muitas dúvidas. Doutora Silvia, mais uma Eu vez, que né? agradeço. Você é, Super você, parceiro. você é figurinha carimbada aqui com a gente, né? É, Porque quase uma enciclopédia que não existe mais, né? Mas é um mini chat GPT aqui com a gente de conhecimento sobre isso. na Eu que parte nutricional, agradeço. né? Quem dera tivéssemos mais profissionais como você no mercado, né? Obrigada. E casal? Casal que treina junto, cresce junto. Conta pra gente aí, fica mais fácil quando você tem uma rotina, um ajuda o outro. Porque assim, Ah, é inevitável não falar que o ambiente ele molda, né? E ele determina muito. Muitas das pessoas até que estão nos ouvindo têm muita dificuldade de manter uma dieta por estar inserido de repente em casa e que as pessoas não são adeptas. E o casal, como é que é? Facilita? quer começar? Vamos lá. A nossa rotina, de modo geral, é bem simples, né? Eu sou personal, ela é nutri. Então, assim, do lado dela, o que eu vejo? Ela me ajuda muito. Então, na rotina de alimentação, por onde ir, por qual suplemento eu tenho que tomar, ela dá todo esse direcionamento. E o caminho inverso também é o mesmo. Então, ela precisa de treinamento de força, precisa fazer algumas manutenções ali, como que ela treina crossfit. Então, a gente vai fazendo essas manutenções. Como alinhar o crossfit com a musculação, então dar treinamento concorrente. Então, eu sempre vou alinhando isso com ela. Então, de modo geral, é bem simples nós. Eu falo que, assim, o casal, ele precisa querer os mesmos objetivos, né? Esse é o primeiro ponto. A ideia dos opostos se atraem não é bem assim, não, né? Não, os opostos se divergem, não se atraem, não. Assim, os dois precisam gostar de ter o hábito de treinar, né? Eu acho que sem questões de exagero, né? Mas assim, ter o hábito, ter uma frequência, ter uma rotina, né? Eu sempre brinco, né? Eu sou a mais estressadinha da relação. E aí eu sempre brinco que eu gosto de ter a minha rotina, né? Então, assim, o dia que eu não consigo fazer atividade física, isso para mim gera um certo desconforto, porque é algo que depois de muito tempo eu implementei. Então, eu nunca fui a ratinha de academia, né? Muito pelo contrário, eu comecei a minha vida no esporte lá atrás, né? Então, eu comecei participando de natação, campeonato de natação, sempre foi um esporte que eu gostei muito e a gente tem muita afinidade em relação a isso. E aí, depois da natação, veio a corrida, que foi bem na época da pandemia, né? Então, era um momento em que você não podia ir para lugar nenhum. E aí, a gente trabalhando muito, né? Principalmente dentro de ambiente hospitalar, que você fica extremamente confinado com todo aquele contexto que era passado. Então, o único esporte que eu conseguia fazer era esse. Até que chegou um momento que eu comecei a sentir dor, né? E eu falei, puxa, eu sempre fui o tipo de pessoa que eu pagava o anual da academia, mas odiava musculação, então eu não fazia musculação. E aí eu me vi justamente nesse contexto. Precisar começar a ter um treinamento específico, um treinamento de força. Então eu sempre gostei muito de fazer o aeróbico e não tanto força. E aí foi, né, uma situação que eu gosto de trazer, porque todo mundo acha que a gente já chega assim, né? Chega nesse contexto, dessa forma, né, física, do dia para a noite. E não é. É um processo, né? Então você tem uma evolução. E aprender a gostar dessa rotina faz parte, né? Então eu aprendi a gostar de musculação tanto quanto os outros esportes, porque eu entendo a importância e ele trouxe para mim muito esse contexto. E é algo que eu sempre procuro refletir com os meus pacientes, né? Então não existe só o braço da dieta. Existe a dieta, a suplementação, a rotina de treino, que precisa ser a base de tudo. E assim, e o legal é que o Wesley ele é tanto
um personal training, né? E especializado também em CrossFit. Isso é legal. E fala para mim mesmo, porque assim, é meio conflitante. As pessoas não têm um certo preconceito, principalmente quem vem da musculação. Pô, CrossFit, não dá aquilo, vou pagar para correr na rua. Conta aí um pouquinho aí, é bem assim ou não tanto? Essa pergunta é bem pertinente, né? Todo mundo me pergunta o que é melhor, CrossFit ou musculação? CrossFit lesiona? Então vamos lá. Tudo depende, vai partir do princípio do quê? Do seu objetivo. Tá? Normalmente o pessoal da musculação prefere ou vai para musculação porque quer ganhar massa muscular, hipertrofia, ou quer fazer um trabalho aeróbico, emagrecer. Tá? Aí você já parte para outra valência, que é a do CrossFit. O CrossFit, você quer o quê? É um treinamento geral, onde eu quero um condicionamento físico amplo. Então eu não quero só trabalhar força, potência, resistência de força. Quero trabalhar tudo, tá? Então parte do princípio de onde você quer. O que você quer? Quais são os seus objetivos? Entende? A partir daí, aí você pode definir. Eu quero isso porque eu quero hipertrofia. Eu quero isso porque eu quero emagrecimento, tá? Então, você parte, eu diria assim, você pega aquele princípio de que eu tenho que fazer o cross? Não. Eu tenho que fazer musculação? Não. Você tem que buscar aquilo que você gosta. Vamos supor, as pessoas, elas, quando começam a fazer alguma atividade física, ela procura, mas ela não sabe por onde seguir. Por quê? Eu quero fazer musculação, mas eu não gosto de musculação. Eu não quero fazer CrossFit, mas eu não gosto de CrossFit. Então você tem essa premissa que você tem que se permitir fazer alguma coisa para você gostar. Por que o chocolate é bom? Porque você provou alguma vez, entende? Então, assim, o CrossFit em si, ele machuca? Na minha visão, não, tá? Porque depende de você ter bons profissionais, tá? A musculação machuca? Dá resultado? Também, e não machuca e também não traz resultados. Aí eu pergunto, o que seria o resultado? Porque isso é muito individualizado. O que é o resultado para você? Muitas das vezes a gente está se espelhando, né? A gente pega um profissional de fisiculturista. É uma realidade muito distante quando você olha e se espelha em uma pessoa dessa, onde ela tem uma rotina desenhada, toda a sua vida é desenhada para aquele esporte em si. Desde a alimentação, treinar 5, 6 horas durante o dia, acompanhamento e recursos ergogênicos e tudo. Isso é a realidade. Qual que é? Qual que é a sua rotina? Quanto você tem dinheiro para investir? Aí, essa comparação não frustra um pouco as pessoas, Sim, né? quando você parte do princípio de você se comparar, já começa um erro. Quando você está iniciando, quando você está ingressando num treinamento, tá? A sua base, ela tem que ser exercícios básicos, tá? Quando você se compara a um fisiculturista, ele já tem anos de experiência. Ele tem todo esse percurso que você falou, todos esses suplementações, tem profissionais por trás que tem essa base, que dá essa longa experiência para ele. O cara que está começando agora e quer chegar no fisiculturismo, ele vai ter que percorrer muito, tá? Primeiro, ele vai ter que investir muito, ele vai ter que ter uma boa suplementação, precisa ter uma boa nutricionista. Então, para chegar lá, leva tempo. E a mesma coisa, por exemplo, eles não trabalham 8, 10 horas no dia ou não pegam um ônibus lotado. E entra nisso. E aí, qual que é a sua realidade para ser adepto a uma dieta também? Porque entra o papel da nutricionista entender e montar algo desenhado e único para essa pessoa, né? A realidade é diferente, né? Então, quando até trazendo um pouco esse contexto, né, do que a gente estava conversando, é justamente isso. Hoje todo mundo espera o imediatismo, né? Então eu durmo, Silvia, e eu quero acordar Silvia bodybuilder. É diferente, né? Então acha que o resultado vem do dia para a noite. Então eu crio um volume do dia para a noite, eu crio uma estética corporal através de vários procedimentos de harmonização ou procedimentos relacionados a recursos ergogênicos, né? Então se tornou algo muito viral, muito fácil de acesso à comunicação, porém pouco aplicável, né? Por que hoje você tem tantos problemas de saúde correlacionados a isso? Porque justamente essa questão de recursos ergogênicos, assim, viralizou de uma forma em que todo mundo acha que pode tomar, né? Então, eu sempre brinco no contexto, eu vou para academia, mas poucas pessoas sabem Silvia nutricionista.
Porque justamente essa identificação gera um certo recuo, muitas vezes, né? Ah, você é nutricionista, então você já contraindica. Ah, eu quero recurso rápido, eu quero uma otimização assim, just in time, tudo na hora. Então, isso a gente vê muito, né? Então, se a gente comparar, por exemplo, a realidade hoje socioeconômica, né, do brasileiro, da população, é uma realidade muito difícil, né? Então, existem pessoas que conseguem ter um contexto com uma suplementação proteica boa, suplementação que eu digo, uma rotina de proteína boa na dieta. E existem aquelas pessoas que relatam e falam assim: ah, eu quero ser atleta, ou eu faço treinamento de alto rendimento, quero ser bodybuilder, mas você precisa entender que eu como uma vez no dia. Tá, então peraí que eu vou te puxar para o contexto, que isso não vai Vou te puxar para a acontecer. realidade, na verdade, Isso, né? exatamente. Então, assim, todo esse manejo da informação, ele precisa ser veiculado e tratado de uma forma muito importante, né? Muitas vezes a gente já conversou, né? E eu falo muito, eu sou uma pessoa muito questionadora. Eu quero saber o porquê. E ele sabe, né? Então, assim, ah, eu tô fazendo esse exercício, mas por quê? Qual o objetivo dele? Eu acho que justamente é porque falta isso da população hoje, né? Então virou algo tão simples que todo mundo acha que pode, E né? como é que é, como seria o desafio? Qual seria, aí a pergunta vale para os dois. Qual seria o desafio pro preparador físico puxar aquela mulher de meia idade, né? Onde já tem um, dois filhos, tem uma rotina já um pouco mais estressante e tá mirando em um corpo que ela viu, né, de algum modelo fitness, que tem uma genética por trás, que tem todo um acompanhamento, ela vive para aquilo, né? E da mesma forma para o nutricionista, puxar uma realidade para uma pessoa que fala, ó, para você isso aqui você tem que comer 6 vezes no dia. Ó, sua carga de proteína é essa daqui que você tem que ter para você ter resultados próximos ou né, distantes ainda, mas algo parecido. Como puxar essas pessoas para uma realidade sem que elas se frustrem, né? Que fazem, cara, então o que você está dizendo para mim que eu não vou conseguir, nunca vou ter o corpo da Virgínia? Possivelmente meio difícil, mas e aí? Então não quer dizer que eu não vou ter a minha cintura, o abdômen definido como a influência e tal. Como puxar essas pessoas de tal forma que elas entendam que é um processo, que elas são únicas, têm uma realidade diferente e os resultados também vão ser diferentes. Hoje em dia se investe muito em procedimentos, não se investe em qualidade de vida, né? E que eu digo assim, qualidade de vida é assim, ah, eu quero o resultado tão rápido que eu acho que eu vou procurar formas rápidas. Então, assim, essa questão de pagar para ter um acompanhamento nutricional, pagar para ter um personal trainer, né? Alguém que de fato esteja ali com você, te resgatando a todo momento, deixou de ser algo importante, infelizmente. Né? Então, a pessoa, ela simplesmente subsidia os custos e acaba não priorizando a sua qualidade de vida. Né? Então, eu volto é uma coisa que eu sempre bato muito na tecla. O quanto você está disposto a pagar pela sua vida. Você acha que indo ali numa prateleira você consegue comprar? Nem tudo é comprado. Muito pelo contrário. Se você não tiver uma poupança muscular hoje, lá na frente fica difícil a sua mobilidade, fica difícil a sua recuperação. Ele vivenciou muito essa questão, está vivenciando, inclusive, um pós-operatório recente. Ele pode falar sobre isso. O que a Silvia está falando, assim, quando fazer essa comparação de trazer uma pessoa que é sedentária, uma pessoa ali que quer um corpo mais fitness, e no meu caso, eu cheguei a pegar uma aluna minha, que ela é pós-operatória, então ela é sobrepesa, ela acabou de fazer LCA, ela tem neurisma, e ela quer ter um corpo legal. Tá? É possível? É possível, só que você precisa de processo. Foi igual a Silvia falou, você precisa investir. Você precisa de uma boa nutricionista, você precisa de um bom personal. Para quê? Porque você precisa de um direcionamento. Esse direcionamento ele precisa ser focado para o seu objetivo. Então vamos lá. Ela tem LCA, eu preciso fortalecer o joelho dela. Tá? Além de fortalecer o joelho dela, eu preciso manter ela motivada. Como você manter uma pessoa motivada? Criando pequenos hábitos, criando pequenas metas.
Então eu não falo para ela assim, ó, daqui X tempo você vai perder 30 quilos. Não tem como eu garantir isso, tá? Vai partir do pressuposto dela. Quanto ela tá se dedicando para isso? E a pessoa é meio imediatista. Na verdade, o ser humano, ele é movido a recompensas, né? Sim, Se ele começa a ter algum tipo de resultado, e aí? E quando não tem? E quando eu consigo... E como que eu faço para falar para a pessoa assim, olha, você teve um filho, né? Hoje, não é, infelizmente, você não vai ter o abdômen da Virgínia daqui a 15 dias. E aí, como é que eu falo para uma pessoa? Falo assim, não há manipulado, não há suplementação, não há dieta. Cara, é uma realidade extremamente oposta que as pessoas hoje colocam como uma referência. Isso também é um pouco... E tá tudo bem, né? é- Entender é- seu contexto, entender o momento da sua vida. Eu sempre falo que existem fases na nossa vida, né? Então, dentro de cada fase, você precisa aproveitar aquele momento da melhor maneira possível, né? E entender que são contextos totalmente diferentes, né? Que o seu corpo ele precisa de uma rotina e isso faz a diferença, né? Então, o que eu digo uma rotina é eu vou ter momentos em que eu vou sair fora, querer comer realmente algo que me dá uma sensação de prazer maior, uma sensação comemorativa, assim como eu vou ter a maioria dos meus dias que vai ter uma rotina Desde ali. que essa seja a maioria, né? Básico, bem feito, mas que exatamente, que para não esquecer que seja a maioria, né? Eu brinco muito com ele porque quando eu comecei o CrossFit há um tempo atrás, a gente está indo para o 5º ano agora. Lá atrás eu nem tinha tanta essa questão de visão de associar CrossFit e musculação. E aí, de repente, começou uma virada de chave que eu falei, não, nem só um excesso, né? Nem só um lado da moeda, né? Então, assim, eu tenho um condicionamento físico legal, mas eu também preciso ter uma estrutura da mesma forma que a corrida. Eu também preciso ter uma estrutura por trás que evite com que eu tenha lesões, que evite com que eu tenha uma saúde articular melhor, né? Uma mobilidade melhor. Então, para isso, o braço da musculação foi fundamental, é fundamental. Então, eu acho que essa percepção de mudança de conceito ainda precisa existir. Hoje em dia, a gente vive de extremos, né? Então, se a gente pegar o comparativo da mulher há anos atrás, então década de 70, 80, 90, como que era o padrão de beleza? Era um corpo totalmente diferente do que a gente tem hoje. Hoje o padrão de beleza que se estipulou é que você tem um físico mais slim, hoje muito mais, né, com as canetas emagrecedoras, então o físico slim, meramente moldável e de preferência, assim, harmonizado no total. Com a bunda grande, peito grande, Isso. tudo isso cintura repercute muito fina. pelo que a gente vive dentro da sociedade, né? Hoje você é bombardeado pelo Instagram. Então toda vez que você abre o Instagram, tem uma pessoa fitness postando lá foto de biquíni, com peito, com bunda, que nem você tá falando. E você tem aquela comparação, eu quero ser igual àquela pessoa. Mas para você chegar lá, precisa passar pelo processo. Então, e é isso que eu insistiria em falar, porque nem todas as pessoas elas vão conseguir ter uma rotina que consigam passar por esse processo. Sim, Né? Imagina uma pessoa que tem que trabalhar 10, 12 horas por dia, infelizmente não vai ter o mesmo resultado para aquela influenciadora que é patrocinada para viver aquilo. Né? então você pega hoje é a realidade de todos os meus alunos. Hoje a maioria dos meus alunos são do grupo feminino. São mãe, trabalham o dia inteiro, tem que cuidar de casa, tem que dar conta do marido, tem que brincar com as molecadas. E como que você administra isso tudo? Ela só tem 1 hora por dia, então eu tenho que colocar o pé no chão para ela. Eu tenho que colocar limite para ela. Falar, olha, a sua realidade é essa. Onde você quer chegar? A gente vai chegar lá. Só que você precisa passar por esse processo. Esse processo é um pouco demorado, mas é gostoso. Você tem que entender que isso daqui é um processo gostoso. Você vai vendo a sua evolução. Você vai olhar no espelho e falar assim, nossa, olha como eu tô com o braço mais definido. Ela passou por esse processo. Olha como que a minha barriga tá ficando mais chapada. Olha a minha perna. E isso que eu tô te falando, voltando àquele assunto, é hábito, é constância. É você criar pequenas metas. É contínuo, né? É, a gente
vê muito essa característica, né? Eu vejo muito porque não só o público, né, atleta, né? Então eu tenho atleta de alta performance que a rotina é outra, mas o atleta ele também precisa entender que descansar é fundamental, esse time, né? Porque não adianta você ter a alternativa de 1.000 suplementos se você não entender os sinais do seu corpo do descanso. Isso é um pilar fundamental. Não adianta você querer 1.000 suplementos se você não entender que a rotina da alimentação ela precisa estar estruturada, né? Então, assim, eu tenho que ter horário para comer, eu tenho que ter horário para descansar, para repor aquilo que eu preciso, né? E de uma forma muito organizada e sistematizada. Então, entender que o corpo ele é evolutivo, né? Ele é uma construção diária. E muitas vezes essa falta de percepção na identidade dificulta até a evolução do próprio aluno, né? Dele, dificulta o processo de recuperação, dificulta a evolução do ponto de vista nutricional, porque você leva o seu corpo a tantos extremos que você já não consegue mais identificar o que de fato é fundamental. E até mesmo para esses atletas de alto rendimento, onde tem as competições, quem ganha não é quem muitas das vezes se esforçou, fez mais ou teve acesso, porque todo mundo está no mesmo patamar. Muitas das vezes quem ganha é quem errou menos, né? E é diferente. Exatamente. Hoje eu trabalho com uma atleta que ela é atleta de CrossFit. Então, ela tem toda uma rotina organizada, igual a Silvia comentou. Então, muito fundamental. Descanso, um bom sono. Segundo, você ter uma boa base alimentar. E terceiro, você manter uma frequência de treino semanal. Sem essa base, não adianta, você tá indo pela contramão. É, eu vejo muitos extremos, né? Então, pessoas que treinam exageradamente, né? Você pergunta assim, qual que é a sua rotina de treino? Ah, eu treino no mínimo 2 horas e meia, 3 horas por dia. E quantas horas de sono você tem? De 3 a 4. Às vezes eu não consigo nem dormir. Eu falo, tá, e você espera uma evolução como, né? E até Então, negativo nesses é pontos, até né? negativo. Mas esse time, não sou eu, Silvia, que preciso te sinalizar. É você, Francisco, que precisa perceber que ele existe. E é um ponto de melhoria fundamental, que é ele que vai trazer esse resultado nessa performance que você tanto espera, né? Então, assim, ter esse momento, que assim, eu tenho um momento de lazer, eu tenho um momento de descanso, eu tenho um momento, não, que eu vou focar. São fases, né? São times que precisam acontecer ao longo de toda etapa, né? E que são fundamentais, inclusive quando a gente busca um resultado a longo prazo, né? Uma construção. E assim, depois que vocês se conheceram, né? Óbvio que você começou a ter um acesso ou até um olhar um pouco diferente quanto à nutrição e você quanto à parte de treinamento, como você mesmo já relatou, que teve uma mudança aí até mesmo de esporte, coisa do tipo, né? Quanto mudou isso? Que hoje, assim, beleza, né? Eu tenho meu foco que é trabalhar em cima de exercícios, de colocar o corpo em movimento. Mas calma aí, mas a alimentação, se não estiver acompanhando, teve mudou-se a chave para ambas as partes? Como é que foi? Vou falar por mim. E eu treinava, sempre treinei nesses tempos que eu já tô de personal e de coach, já faz 20 anos. Então sempre treinei legal. Só que minha parte de alimentação sempre foi brava, assim, vamos se dizer, né? Eu Complicado. sempre andei pelos caminhos meio errados. Sempre me alimentava de forma mais saudável, mas assim, não igual ela passa pra mim hoje. Hoje o direcionamento dela na minha vida fez toda a diferença. Hoje eu encurtei o caminho, tá? Porque se você for ver a base do treinamento, primeiro vem a alimentação, depois o treino, e assim a gente vai chegar no resultado. Então ela encurtou esse caminho pra mim de uma forma sensacional, brilhante. Eu falo que é, é, é um braço, né? Um precisa estar junto do outro, né? Então, a nutrição sem atividade física, ela sozinha não faz efeito, né? Assim como o inverso é verdadeiro, né? Então, muitas vezes aquela frase que a gente fala assim, eu treino para poder comer tudo aquilo que eu quero. Em partes, né? Porque como que fica o seu contexto por trás disso? A hora que a gente pega, por exemplo, uma análise de exame de sangue,
um perfil lipídico, né? Isso tudo vai refletir o que você é, né? Não faz. Você estressando seu corpo é igual pegando um carro de alta performance, colocando gasolina adulterada dentro, né? Não Sim. vai ter nunca o melhor dos mundos, né? Nem sempre a gente vai fazer tudo aquilo que a gente gosta a todo momento, né? E aí esse reflexo é muito em relação à minha musculação. Hoje eu aprendi a gostar muito, muito, né? Então hoje para mim faz falta. O dia que eu não vou, né? Muito mais até do que uma rotina de alta intensidade como o CrossFit, porque é algo que eu aprendi a criar um hábito, né? O hábito a gente constrói dia a dia, é o que eu falei. Por que a maioria das pessoas fala assim, eu detesto musculação, porque é chato, é parado? Porque você precisa construir um hábito. Porque a musculação é você com você mesmo. Tá ali todo dia. E quantos manipulados auxiliam? Porque tanto no treino, na nutrição, como os manipulados, ele acompanha uma evolução desse indivíduo, né? Não somente a evolução, mas ele vai se adaptando. Quando eu começo uma dieta, eu vou começar uma dieta me adaptando a uma realidade, eu vou fazendo uma evolução, mudando, até chegar num padrão assim, nossa, bacana. Treino também, eu nunca vou treinar, chegar e começar a levantar um supino de 50 kg de cada lado, isso é uma evolução. Então, quando você entra com manipulado, também entra mais ou menos nessa ideia, né? Eu vou iniciar, de repente, no primeiro momento onde a pessoa tem uma deficiência, que eu vou tentar corrigi-la com a alimentação junto com o manipulado. Posteriormente, eu vou adaptando e transformando isso em um manipulado para aumentar a performance, desempenho, um estimulante ou coisa do tipo. Quanto isso auxiliam no trabalho de vocês, de certa forma, né? Esse é um trabalho multidisciplinar, né, amor? Quando eu vou fazer uma preparação de um atleta, que nem a da minha aluna, ela tem fases. Então, tem fases que ela vai trabalhar mais força, tem fases que ela vai trabalhar mais resistência, tem fases que ela vai trabalhar mais aeróbico. Em cada fase, você tem um gasto calórico diferente, você tem um estresse muscular diferente. Então, isso que eu falo, eu passo para ela. Eu falo, amor, essa fase aqui é uma fase mais de choque, onde vai estressar mais a musculatura, vai ter mais um gasto calórico. O que você agora pode fazer para ajudar a recuperar? Aí entra a parte dela. E a suplementação, para mim, ela é fundamental, né? Ela sempre foi um eixo, para mim, importante, porque é o que eu sempre digo, a gente não consegue, através da alimentação por si só, ingerir tudo o que precisa, né? Quando a gente pensa do ponto de vista de micronutrientes, então, vitaminas e minerais, dependendo do efeito nutracêutico que você espera, você teria que consumir uma quantidade muito alta, então acaba se tornando um grande viés no meio do caminho, né? Fora a questão que a gente tem muito hoje, né, das intolerâncias, do não gostar de alguns grupos alimentares. Então, isso é um choque de realidade que precisa se adaptar. E a suplementação, ela vem muito com essa base, né? Tanto é que um dos suplementos que eu mais gosto de prescrever, que traz, assim, uma sensação de bem-estar incrível, é a questão do magnésio, né? Então, eu sempre gosto muito. E aí, assim, claro, para cada situação, uma individualidade, né? Não dá para a gente generalizar ou falar, olha, você pode tomar esse de olhos fechados e toma sempre. Não. A suplementação, ela também tem um tempo, ela precisa também ser reavaliada continuamente. Ela tem uma forma de prescrição, ela tem uma quantidade específica de acordo para o seu peso, que é recomendado para a sua idade. Então, ela precisa ser muito bem manipulada e administrada. Então deveríamos fazer aí deveríamos fazer, como é que se fala? Deveríamos incentivar mais união entre nutricionistas e preparadores físicos em prol dos resultados dos alunos. Com certeza, essa é uma combinação, eu digo que seria essencial, né? O caminho, se você quer ter um resultado rápido, seguro, é você contratar um personal e você ter uma nutricionista. Se você tiver alguma lesão, você tem um fisioterapeuta. Esse trabalho multidisciplinar é fundamental, tanto para nós, para a gente acelerar o nosso processo, acelerar o resultado do aluno e trazer um benefício, uma maior qualidade de vida, de vida melhor para todo mundo, né? E se os dois forem casar, melhor ainda, né? Excelente. Daí dá uma combinação certinha. Entendi. Wesley, fala para mim, uma dica.
fiz o plano anual, Certo. 12 boletos na academia, não consigo correr. Qual que é a primeira dica? O que eu devo tomar? O que seria ali? O que você indicaria assim, cara? Você está começando agora. Óbvio, se eu estou fazendo essa pergunta, é uma pessoa que nunca treinou, Sim. não tem acesso a nada e tá aqui meu boletão aqui, me ajuda, para eu não ser mais uma estatística daquele, né, que pagou e nunca foi. Excelente pergunta. Isso acontece com muita frequência. O pessoal pagar a longo prazo para não querer desistir. E assim acaba desistindo também. Quando você inicia um treinamento, você precisa começar respeitando os processos básicos, tá? Não adianta, hoje a internet é o mal da internet. Todo mundo, todos os profissionais ali dão uma dica, faz esse exercício porque esse exercício é bom. E se você for analisar, o exercício é muito bom também. Só que ele não é para você nesse momento, entende? Então o que eu quero dizer? Quando você for iniciar um trabalho de treinamento, comece pelo básico. Faça o básico bem feito. Constrói essa base. Depois você vai progredindo para exercícios mais avançados. Tá? Aí você vai conseguir fazer o quê? Manter um processo. E aqui vai criar pequenos hábitos e esse hábito vai virar resultados. Então, o segredo é faça o básico bem feito. E a mesma coisa, comecei a treinar, qual suplemento eu tenho que tomar inicialmente? Suplemento é você ter a sua rotina, né? Cria uma rotina primeiro, né? Não adianta assim, a pergunta de base que eu acho que toda Nutri recebe é: comecei a treinar, posso comprar whey e creatina? Mas você nem estruturou sua alimentação Por que, ainda, né, por whey e quê? creatina, né? Entendeu? Então, assim, começa. Cria uma rotina primeiro. E depois que você se adaptar a essa rotina, efetivamente ver quantos dias da semana você está conseguindo treinar, como que anda essa sua frequência, né? Então, uma coisa que eu sempre falo muito, né? Faço esse feedback com ele dependendo do perfil do paciente, nem só musculação, nem só cardio, tem que ter um treino híbrido, né? Que justamente faça com que sua parte metabólica trabalhe de uma forma muito melhor. Então, assim, dê pequenos passos, né? Então, assim, sempre brinco, assim, fez a inscrição na academia, tem lá os 12 boletos, se dispõe aí pelo menos de 2 a 3 vezes na semana, né? E o hábito, né? Cria o hábito, né? Então, o que pega muito hoje para as pessoas é rotina, né? Não ter rotina. Ou aquela frase assim, eu vou quando dá. Não, se a gente esperar quando dá, Nunca vai dar. nunca Espera da vai dar, motivação, né? entendeu? Então, assim, é uma situação que acontece muito no dia a dia, é justamente isso. Às vezes as pessoas abordam a gente e falam assim, você vive na academia. Não. Se alguém for acompanhar de fato como é a minha rotina, é uma loucura. A diferença é que você cria estratégias. Então, qual que é a estratégia que eu, Silvia, faço hoje? Então, eu saio de casa com tudo arrumado. E aí já tem a academia que fica perto do local que eu trabalho. Isso hoje tem em todo lugar, Isso, né? então eu já saio e já vou. Porque se eu criar o time, eu sei de ir para casa, separar tudo, descansar, começar a fazer as coisas para depois sair, a gente não vai. Então, assim, você precisa entender como que é a sua organização ao longo do dia para que da melhor maneira possível ela se encaixe dentro daquilo que você espera. E até mesmo depois de uns 3 meses, seu corpo já vai reagir aos estímulos iniciais e vai solicitar algum tipo de suplemento, que é o momento adequado de Sim, você reconhecer o que de repente possa ser colocado a nível de suplementação, tá? exatamente. A nível de complementar. Isso. Entender os sinais do seu corpo, né? Entender quando de fato é um sinal de cansaço ou quando é algo que possa estar deficiente na rotina, né? Então, deficiências de vitamina B12, de ferro, trazem um aspecto de cansaço maior, mas isso não quer dizer que todo mundo que tem esses sinais vai sair suplementando. Então, isso precisa ser analisado, assim, de forma específica, né? Entender os seus sinais, anotar tudo bem para que durante uma consulta você faça avaliação. E um detalhe muito importante: recursos ergogênicos trazem resultados momentâneos, É né? alugado. Alugado, exatamente, acho que é a melhor palavra, alugado, né? Então, o que que eu espero hoje e o que que eu espero lá na frente, né? E quanto que isso me custa hoje? Né? Então, esse impacto é que a gente precisa trazer.
Tanto é que hoje o número de tanto pessoas leigas no assunto, né, que não tem muito essa questão de dinâmica, de percepção, de ver o que é esse recurso ergogênico, morre numa idade que é a nossa, né, 30, 35, 40 anos, adultos jovens, né. Ontem mesmo morreu um grande fisiculturista, 35 anos, que fazia aí uma rotina de suplementação de carga ergogênica absurda. Então, assim, o quanto você está disposto a pagar pelo preço, Há né? muitas perguntas, né? Por quê? Pra quem? Como? Como? E ainda eu retornaria. A comparação, né? A comparação. Seu corpo é único, individualizado. Qual droga você vai utilizar? Qual protocolo que você vai seguir? Se baseando em quem? E, assim, quando você puxa a reposição hormonal em si, ele é um excelente medicamento realmente para quem precisa. E é natural o homem ter uma perda natural de testosterona com o decorrer do tempo, acima dos 30 anos, você já começa a ter um pouco desse reflexo. E você procurar um profissional e fazer uma reposição, desde que seja acompanhado direitinho, cara, é excelente. A diferença é você pegar uma pessoa de 20 anos que tem ali provavelmente a testosterona entre 700, 800, 900, que é os níveis fisiológicos, e jogar mais uma carga de 1.000, 2.000, levando ao extremo. Vai ter efeito, é inevitável, cara, não tem como. Aterrorizante. Eu acho que, assim, uma das situações que eu mais fico, assim, eu falo até brava de ver vários comentários. Mulher querendo ter testosterona alta. Mulher não foi feita para ter testosterona alta. O recurso androgênico é para um homem, né? Então, assim, todo mundo acha que começa a diminuir força, começa a diminuir libido, só tem esse eixo hormonal de suplementação de testosterona. Não. E aí, na verdade, quem tem que avaliar isso não é o professor da academia, né? Não é o meu colega que está ali treinando comigo. Quem tem que avaliar isso é o médico endócrino, né? Médico do esporte, o nutrólogo, que é específico para essa situação, né? Não só sair fazendo uso e assim, é algo tão complexo que as pessoas às vezes não têm noção, porque existe inúmeras drogas no mercado, cada uma delas tem um tempo de meia-vida diferente, cada uma tem uma especificidade diferente. Imagina como é que você, né, vai jogar alguma coisa dentro do seu corpo se você não tem o mínimo de noção de qual dosagem utilizar, de qual a sua referência hoje, o que seus exames estão mostrando hoje. Cara, é impossível. E não é o farmacêutico, não é o nutricionista, não é o preparador físico, não é. Esses profissionais não são habilitados para fazer esse tipo de prescrição ou a tipo de orientação a nível de tomar. O nosso papel, sim, é mais de conscientização, explicar os riscos, mostrar que sim, existe, desde que seja utilizado da maneira correta, que é um excelente auxílio, mas tão importante quanto isso tem um caminho correto a ser seguido. Toda vez que você foge desse caminho e não tem um profissional por trás que é habilitado para fazer esse tipo de prescrição, você está se colocando em risco. E o preço é muito caro. Porque uma vez que você desregula seu eixo hormonal, acabou. Assim, sobre isso. Dependendo do quanto tempo você faz a utilização desse recurso, não volta. Não Você tem aí entra botãozinho, né, você para vira estéreo, rebobinar. você desregula e você para de tomar, a sua testosterona cai a um nível feminino. E aí, como é que faz isso? Então, assim, é muito mais complexo do que a gente imagina. Sim. Né? Então, essa é uma das nossas realidades. Ela vive muito isso, né? Ela normalmente, quando o pessoal vai procurar ela, de vez em quando vai trazer os exames, ela tem que mexer em tudo, tem que reorganizar tudo. Esse daí que o pessoal fez de errado para tentar minimizar, né? Minimizar. Não, e sem falar que 90%, 80% dessas drogas são tudo paralelas, elas vêm de forma contrabandeada. Né? Porque hoje esses medicamentos são controlados. Para você comprar uma farmácia, você tem uma prescrição de um controle especial. Então, ou seja,
E desses 80%, 90% que são contrabandeados, grande parte é falsificado. E aí? É um problemão. Sobre isso. Uhum. Muito bom o bate-papo, tá? A gente tem que repetir mais vezes, tá bom? Mas eu queria agradecer, tá, Wesley, por você ter vindo aí, ter aceitado nosso convite. Doutora Silvia também. Um último recado para quem está nos vendo aí, o recado do casal agora. O que seria aí para quem se interessou, para quem achou interessante o papo, que vocês poderiam falar de forma a motivar, de forma a abrir o olho, a puxar a pessoa para uma realidade? Entender que tudo é um processo, né? Não existe do dia para a noite. Existe uma caminhada, um processo, né? E que nem sempre esse processo vai ser refletido só ali, no que você espera. Por exemplo, ao subir numa balança. Mas numa roupa que ficou mais folgada, num hábito, num comportamento alimentar que você mudou, num peso que você começou só com uma barrinha e você evoluiu, você está colocando um peso maior, né? Então, essa construção dessa jornada, dia após dia, é que faz a diferença, né? E entender que tudo isso leva tempo, né? Eu pego esse gancho da Silvia. Nada que você plantou hoje, você vai colher amanhã. Então, você precisa passar pelo processo. E curta o processo. Então, é tão legal quando você começa a ver a roupa diminuindo. Você consegue aumentar 1 quilo a mais. Você vê o seu abdômen dando aquela definida. Então, curta esse processo. Porque quando você chegar lá na frente, quem perguntar pra você, nossa, parece que foi fácil ver você fazendo isso. Você fala, não, foi não, cara. Eu tive que passar por esse processo. Eu sei como que é. Você vai conseguir passar a sua bagagem pra essa pessoa aqui, ó. Então, é isso que fica o nosso recado. Curta o processo. E evite Viva. comparações, né? E evite comparações. Evite, por Quando favor. vê as pessoas verem a doutora Silvia treinando, pode se espelharem, mas por trás existe uma longa jornada que não é de ontem para hoje. Né? Ainda existe muito esse preconceito, né? Às vezes o que eu escuto muito, que é o que o pessoal sempre mais fala é: você tem essa rotina porque você não tem filho. Não. Ninguém sabe a rotina que eu tenho, né? Então, assim, é o acordar cedo, às vezes atender consultório antes de ir para o hospital, é sair do hospital e atender consultório antes de treinar. Então, assim, no meio de tudo, eu entendi que priorizar a minha qualidade de vida é boa. Então, assim, eu sempre brinco que o inegociável para mim é dispor dessa 1 hora por dia que eu tenho hoje, que é só para mim. Eu desligo tudo e é o momento que eu tô ali para mim. Então, isso para mim é inegociável, né? Então, ter essa qualidade de vida. E aí não é partir para os exageros, né? Então, assim, não é ficar 2, 3 horas treinando absurdamente e achar que vai me trazer resultado. Então, é aquele momento que tá ali. Todo mundo tem uma rotina, seja ela, às vezes, um pouco mais tranquila ou um pouco mais pesada, mas você precisa entender qual é a sinergia melhor para você encaixar em tudo isso. Bacana. E quem quer encontrar o Wesley, quer, de repente, ser assessorado, tirar dúvidas, como é que a gente encontra o Wesley nas redes Hoje sociais? você pode encontrar eu pelo Instagram, Wesley personal underline. Wesley Barros. Wesley Barros A gente personal. vai colocar aí embaixo aqui também, mas... Coloca. Ou pode me chamar pelo WhatsApp também. Tá? Aham. Vai ter o meu contato aqui que vocês vão passar. Cara, vai ser um privilégio poder treinar você, te orientar de uma forma segura. E se fechar o combo, tem desconto? A nutrição e preparação? A gente tem esse combinado aí. O combo é nutrição, preparação e os manipulados ainda, se forem precisos, né? Tá vendo? Certamente, certamente. Pessoal, mas foi muito válido o bate-papo com vocês, tá? Muito, muito interessante. E agradecer aí mais uma vez por vocês terem disposto aí do tempo de vocês, tá bom? Obrigada, eu que agradeço. Obrigada.